coisa boa estarmos na presença de Deus, glorificando e exaltando ao nome dEle. Você que trouxe sua Bíblia, abra lá comigo, profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17, é o texto que Deus colocou em meu coração. Enquanto você localiza a palavra do Senhor, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar retornando a esta casa. Eu já estava com saudades de estar ministrando aqui, já havia um tempo, né, pastor? Acho que desde 2019, passamos todo esse período de pandemia e o Senhor preparou a data de hoje para estarmos aqui. Louva a Deus pela vida dos pastores, Deus abençoe a vida dos senhores, prazer imenso por estar aqui nessa noite. Eu trago saudações nessa noite do meu pastor, da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, pastor Leandro. Quantos recebem saudações de meu pastor, diga amém. Estou acompanhado nessa noite da minha filha, Maria Isabelle, eu acho que ela foi no banheiro. Está o Samuel também, comigo aqui, um amigo. Eu trago saudações do restante da minha tribo, irmãos. Eu não estou aqui com a família completa. A minha esposa foi com as crianças para a nossa igreja, porque estamos sem carro, então para se locomover no 99 com 4 crianças tá difícil. Tá difícil. Mas eu trago saudações dela, da Maria Eduarda, que é a mais velha, do Teodoro, que é o terceiro, da Maria Emanuele, que está com 2 meses, e tem a Maria Isabelle aqui com 6 meses, com 6 anos de idade. É uma tribo, irmãos, é uma tribo. Quantos recebem saudações da minha família, diga amém. Abacuque capítulo de número 3, versículo 17, quem achou o texto diga eu. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Você crê nessa palavra? Então se aceite glorificando a Deus, exaltando a Ele. Como de costume, eu terei lá atrás comigo, pós-culto, algumas trufas que são confeccionadas pela minha esposa. Você que puder e sentir no seu coração de abençoar a nossa família, passa ali fora depois. São apenas R$3. Eu tenho trufa de brigadeiro, leite ninho e de coco. Irmão Jairo, eu não tenho dinheiro, mas eu estou com a maquininha, aceito débito, crédito, Pix, transferência. Eu só não aceito fiado, irmãos, tá? Mas aí de resto você passa lá que a gente negocia, tá bom? Acho que os irmãos aqui, alguns já conhecem o chocolate. Você vai me ajudar, varão? Vai, eu vou te dar um chocolate, tá bom? Aí você passa lá e escolhe o sabor. Fechou? R$3, tá bom? Eu tô brincando, eu não vou cobrar não, tá bom? Deus abençoe sua vida. Olhe para cá. Certamente em algum período da vida, da caminhada cristã ou não cristã, você deve ter parado para fazer alguns questionamentos a Deus, algumas indagações, e você deve ter se deparado com alguns porquês da vida. E um dos maiores questionamentos que o ser humano faz ao seu Criador, e dentro do contexto bíblico, de um contexto teológico, é um dos temas mais difíceis de ser abordado, é acerca do sofrimento. Lidar com o sofrimento não é algo fácil. O sofrimento, quando é gerado na vida de alguém que não serve a Deus, não glorifica a Ele, profana seu nome, vive uma vida totalmente corrompida e afastada do seu Criador, faz com que eu e você tenha um pensamento de aceitação.
uma justiça. Mas quando falamos do sofrimento na vida de um justo, aí complica. Se servimos a Deus, se glorificamos a Ele, se estamos constantemente na presença dEle, temendo a sua palavra, vivendo em santidade, o porquê o sofrimento? Ou quando falamos de sofrimento que assola a humanidade, como por exemplo, crianças inocentes morrendo, sendo abusadas, passando fome, pandemia, pais de famílias perdendo seus empregos, e nós olhamos para tudo isso e perguntamos: o porquê tudo isso? Onde Deus está? O porquê Deus permite toda essa situação? Se nós olharmos para o sofrimento em um ponto de vista antropológico, nós certamente colocaremos Deus no banco dos réus e certamente depositaremos na conta dele toda a culpa pelo sofrimento que assola a humanidade. Mas olhar para o sofrimento em um ponto de vista bíblico e teológico fará com que eu e você tenha uma visão totalmente diferente, pois a Bíblia nos dará as respostas que precisamos para sofrimento ou para o sofrimento. Por exemplo, em um ponto de vista bíblico, o sofrimento pode ser entendido de 5 pontos de vista diferentes. O primeiro ponto de vista é o consecutivo. O segundo ponto de vista é o corretivo. O terceiro ponto de vista é o punitivo. O quarto é o instrutivo. E o quinto é o redentivo. Irmão Jairo, eu não entendi o que você quis dizer. Eu te explico. Quando nós falamos do sofrimento em um ponto de vista consecutivo, nós iremos entrar na lei da semeadura. O apóstolo Paulo diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente isso o homem irá colher. É a lei da semeadura. São consequências, resultados de escolhas, decisões, atitudes que tomamos. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que desde o princípio o homem passou a colher o sofrimento como consequência de escolhas que ele mesmo tomou. Quando Deus coloca o homem no Éden, a ordem de Deus para o homem foi uma só: não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. O homem então decide plantar desobediência, e como resultado da sua plantação, ele vai colher o sofrimento, a dor, a angústia, a morte. Então nós perceberemos que existem sofrimentos gerados na vida de pessoas. Não é porque Deus é um Deus ruim, não é porque Deus não é um Deus bom, mas é porque Deus permite você colher o que você planta. Ou seja, o resultado da colheita depende da qualidade da semente. Então eu não posso culpar a Deus por uma colheita ruim, quando eu sou responsável por escolher as sementes que irei lançar. Deus não pode receber a culpa de uma má colheita, quando é você que escolhe a semente. Deus é tão bom que permite você escolher o que vai plantar, mas Deus é tão justo que lhe obriga a colher o que você planta. Alguém que planta laranja não pode querer colher abacate no final da colheita. Você vai colher laranja porque foi isso que você plantou. Quem planta coisas boas a curto ou a longo prazo, nesta vida ou na próxima, irá colher coisas boas. Quem planta coisas ruins a curto ou a longo prazo, nesta vida ou na próxima, irá colher coisas ruins. Então não podemos e não conseguiremos escapar da lei da semeadura. É você quem decide o que vai colher, a partir do momento que você decide o que vai plantar.
Então, se você quer ter um ano de 2022 com uma colheita boa, comece o ano escolhendo boas sementes, porque certamente Deus fará você colher o que está plantando. A Bíblia diz que aquele que sai para semear, chorando, sofrendo, angustiado, certamente voltará pelo mesmo caminho, se alegrando com o resultado da sua colheita. E eu estou pregando para um povo que entende de princípio bíblico, entende de palavra. Eu estou pregando para alguém que vai escolher as sementes certas esse ano, e não vai escolher sozinho, vai chamar Deus para perto e vai dizer: Senhor, me ajude a semear, me ajude a plantar coisas boas. Com o auxílio do Espírito de Deus, você irá plantar coisas boas e irá colher o que você vai plantar. Talvez você colha mês que vem, talvez você colha essa semana, talvez você colha no final do ano, mas certamente a colheita chegará, e Deus fará você se alegrar com o resultado da colheita. Quem sabe o que planta não se assusta, não se assusta e não fica preocupado com o que vai colher. Então descansa o teu coração, porque o Deus a quem você serve, o Deus a quem você adora, Ele é justo, e Ele está vendo cada lágrima semeada, Ele está vendo cada jejum plantado, Ele está vendo cada oração que você tem lançado sobre Ele. E Deus manda lhe dizer: você vai colher o resultado desse jejum, você vai colher o resultado dessa oração, você vai colher o resultado de cada propósito que você tem plantado, semeado na minha presença. Eu acredito, eu não sei você, mas eu creio que coisas boas se aproximam na vida daqueles que adoram a Deus. É só você olhar para esses 2 anos de pandemia que nós enfrentamos. Quantas pessoas passaram pelo luto, passaram pelo desemprego, passaram pelo vale da sombra e da morte, mas você permaneceu de pé, mas você continua aqui. Por quê? Porque Deus te fez colher o fruto da sua fidelidade. Deus não desampara o justo, Deus não desampara aqueles que servem a Ele. Pode ter certeza que o altar não deve nada a ninguém, o altar não deve nada a ninguém. Então descansa, porque Deus ainda está no controle de tudo. Deixa eu beber uma água para mim não engasgar de novo. Sofrimento corretivo é o tipo de sofrimento que Deus usa para corrigir quem Ele ama. Amém? Existem sofrimentos que são consequências de escolhas. Existem sofrimentos que são resultados de decisões que você toma. Quando você decide viver uma vida que não está pautada na palavra de Deus, quando você decide não orar, é você dizendo que não precisa, não necessita depender dele. Então todas as vezes que você toma uma decisão sem orar, é você dizendo: eu não preciso do Senhor para nada. Aí quebra a cara lá na frente. Quebra ou não quebra? É o relacionamento que não dá certo, é a porta que não era dele, era a amizade que te desampara. Aí Deus olha para você e diz: você está colhendo o que você plantou. A correção é o sofrimento. O sofrimento, no ponto de vista corretivo, é o sofrimento que Deus usa para corrigir seus filhos, não porque não os ama, não porque os detesta, pelo contrário, é porque ama. O escritor aos Hebreus e também o escritor de Provérbios diz que Deus é pai, e como pai Ele corrige seus filhos porque os odeia. Não é isso que está na Bíblia? Não. Ele corrige seus filhos porque os Então Deus corrigindo é Deus demonstrando o amor que Ele tem por você,
por nós. Olhe para mim e entenda o que Deus está te dizendo. A nossa geração aprendeu a abraçar Deus como amor, mas não quer abraçar Deus como justiça. E Deus não poderia ser amor se Deus não fosse justo, e Deus não poderia ser justo se Deus não fosse amor. Não é porque Deus te ama que Deus é obrigado a passar a mão na sua cabeça quando você estiver errado. Não é porque Deus te ama que Deus é obrigado a fazer vista grossa para os teus erros. Não é porque Ele te ama que Deus é obrigado a olhar e fingir que nada está acontecendo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando Davi pecou, Deus corrigiu Davi porque o amava. E quem é filho aceita a correção do pai, porque o pai não corrige porque detesta, não corrige porque é ruim. O pai corrige para não te perder na presença dele. Eu sei que a correção dói, irmão. Quando a gente era criança, e eu falo da geração passada, eu tenho 28 anos de idade, mas eu peguei a época de joelho no milho, joelho no feijão, apanhar com mangueira de chuveiro, né? Levar, irmão, uma surra para aprender a respeitar pai e mãe. Eu peguei essa época. Hoje em dia adolescente de 12, 13 anos querem dar tapa na cara do pai e da mãe, e os pais frouxos não mostram a autoridade que possui, que Deus deu a eles. Olha para cá, quem é pai de verdade não gera filho mimado. E se tem uma coisa que Deus não faz, é gerar gente mimada na presença dele. Ah, mas se Deus não fizer, eu fecho a cara, problema seu. Ah, mas se Deus abrir a porta, eu vou desviar, problema seu. Ah, mas se Deus não fizer do meu jeito, eu não vou dar glória a ele, problema seu. Deus é pai, Deus sabe o que é melhor para você. Então aceite a correção, porque é Deus dizendo que te ama. Entenda isso. Irmãos, eu tenho 4 crianças. Eu gosto de fazer filho. Era brincadeira. Parei porque agora tem que comprar um carro de 7 lugares, mano. O troço caro é carro de 5 lugares já era caro. De 7, meu Deus do céu, irmão. Continuar assim, vou ter que comprar uma Kombi. Não dá certo. Olhe para cá. Eu tenho 4 crianças. Uma de 9, uma de 6, um de 2, que é o mais abençoado, o mais aleluiado, é o que mais apanha, é o que mais apronta. E uma de 2 meses agora. Como pai, é minha obrigação orientá-los, preparar o caráter deles, prepará-los para viver na sociedade. E eu não conseguirei fazer isso olhando eles errando e fingir que nada está acontecendo. Você conhece pai e mãe assim? Fala que não. Conhece? O filho está tocando fogo na igreja, irmão, e ele finge que não está acontecendo nada. É assim ou não é? Irmão, esses dias eu vi uma reportagem de uma criança que colocou fogo no atacadão no estado do Brasil. Ela colocou fogo no atacadão, irmão. Você tem noção? Ela pegou a caixa de fósforo, riscou, jogou lá, pegou fogo no mercado. Todo mundo, mas você não é todo mundo. Lembra dessa frase?
Você não é? Todo mundo. Não, mas você vai usar esse. Se quiser esse, se não quiser, vá descalço, continue indo para a escola com o tênis furado, mostrando o dedão. Mas o que eu posso dar é esse. E era assim, não tinha ideia, irmão. Podia se jogar no chão, podia se bater. Hoje em dia a criança faz uma birra, alguma coisinha, o pai vai lá e dá. Por quê? Porque não tem pulso firme. Aí cresce uma pessoa totalmente sem controle, sem domínio próprio, achando que é dona do mundo. E você precisa entender que Deus não cede aos seus caprichos, porque Deus é teu pai. E quando tiver que dizer não para você, Ele vai dizer: prova para mim na Bíblia, provo. O apóstolo Paulo diz que por 3 vezes orou ao Senhor para que Deus tirasse dele o espinho da carne. E as 3 vezes a resposta de Deus a Paulo foi não. E sabe por que Paulo suportou o não de Deus? Porque Deus disse não, mas também disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça dele te ajudará a suportar o não que ele vai te dar. Eu sei que o não é difícil, eu sei que às vezes é complicado, mas a graça dele te dará estrutura para te fazer permanecer na presença dele, mesmo quando ele te disser não. Sofrimento punitivo é o tipo de sofrimento que Deus usa para punir alguém que não atendeu a sua correção. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Amém? Eu não estou pregando difícil não, estou? Olhe para cá. Sofrimento punitivo é o tipo de sofrimento que Deus usa para punir alguém que não atendeu a sua correção. Ou seja, para corrigir basta falar. Os meus filhos, só de olhar para eles, eles já sabem que eu não estou gostando. Que eu não estou gostando. Um olhar já é suficiente para às vezes fazê-los dormir dentro do culto. Às vezes estou em cima do altar e eles estão querendo bagunçar a minha esposa com o irmão, com 4, tadinha. Meu Deus do céu. Agora as 2 estão maiores, mas pensa. Às vezes ela cutucava e falava assim: olha para o altar. Elas olhavam para mim, um olhar meu fazia elas dormir. Dormi o culto todo. E eu não sou de bater, irmão. Lá em casa todo mundo apanha, eu e as crianças. Minha esposa bate em todo mundo lá. Tá rindo o quê? Os varão que estão aqui apanham também. Ah, irmão, um homem que não apanha de uma mulher é apenas um menino. Não é homem, olha para cá. Lá em casa quem bate mais é ela. Só que apenas um olhar já serve para corrigir. E quando a correção não é atendida, a punição tem que ser gerada. Aí é sem desenho, é sem mudubita, é sem o celular, é sem tablet, é sem Barbie, é sem brinquedo. Ah, pai, não vai brincar. Por quê? Porque não atendeu a correção. Falamos 1, 2, 3 vezes, passou por um ouvido e saiu pelo outro. Então a punição é gerada. Mas irmão Jairo, por que você está falando isso? Porque o povo de Judá está colhendo aquilo que plantou. Então o cativeiro babilônico, que é um período de 70 anos, é uma consequência de pecados que o povo semeou. E por um período de tempo Deus levantou profetas para alertar o povo que se eles não se arrependessem, Deus permitiria que eles fossem levados ao cativeiro. Um dos profetas que Deus mais usou para enfatizar isso foi o profeta Jeremias. E Jeremias é taxado como um profeta mentiroso, porque tudo que Jeremias fala não se cumpre no seu tempo. E no mesmo período contemporâneo a Jeremias, se levantam outros falsos profetas para fazer o povo confiar na riqueza que o povo tinha. Que esse negócio que Jeremias está pregando é mentira. Deus não vai deixar nada acontecer. Deus é com você. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. E eu creio que Deus faz isso quando alguém está vivendo debaixo da sua palavra. Deus não abençoa adúltero, irmão. Deus não abençoa prostituto. Deus não abençoa mentiroso. Deus não.
O texto diz que o povo não ouve e Deus permite que o cativeiro chegue. E é neste período que Abacuque se manifesta, porque Abacuque olha para toda a situação que o povo se encontra, e diante de tudo aquilo que o povo está vivendo, ele começa a questionar a Deus, porque até então Deus não tinha interferido na situação. Então o questionamento de Abacuque é: onde o Senhor está? Porque esse povo peca, profana, zomba de ti, e o Senhor não faz nada. E Deus responde ao profeta dizendo que no tempo certo Ele iria punir aquele povo e levantaria os caldeus como uma vara de correção. A resposta de Deus assusta o profeta, porque o profeta olha e diz: como é que o Senhor pode usar uma geração mais ímpia, uma nação que não te conhece, para corrigir teu povo, para punir seu povo? E Deus diz: Abacuque, fica tranquilo, porque no meu tempo eu também trarei justiça sobre a Babilônia. Eles apenas serão um instrumento que eu usarei para corrigir e atrair esse povo para mim novamente. Abacuque passa a entender que então Deus está no controle de tudo. No capítulo 2 e no versículo 4, Abacuque diz o quê? Que o soberbo será abatido, mas o justo viverá pela fé. Mas quando você pega a versão nova transformadora, que é a versão que eu usei aqui, que é um pouco diferente da que você tem, ela vai dizer que o justo, por sua fidelidade a Deus, permanecerá vivo. Oh, irmão, sabe o que Abacuque está dizendo para mim e para você? Que fé não é só crer que Deus tem poder para fazer. Fé é continuar sendo fiel, mesmo quando Ele decidir não. E é essa fidelidade a Ele que me mantém vivo diante de qualquer situação. Não é porque eu sou bom, é porque eu sou fiel, e a minha fidelidade me mantém de pé diante de qualquer luta. O que você quer dizer, irmão Jair? É só olhar para a Bíblia. O texto sagrado diz que Nabucodonosor deu uma ordem dizendo: eu vou tocar os instrumentos. Quando os instrumentos, todo mundo se prostra. Não foi essa a ordem do rei? Sim ou não? Só que tinha 3 jovens. 3 o quê? Que bateram o pé e disseram: a gente não se prostra. E sempre tem uns fofoqueiros que gosta de queimar os outros. Ô rei, tu não deu uma ordem? Sim. Então tem 3 camaradas aí de Jerusalém, 3 crentinhos, 3 estranhos, 3 esquisitos, porque é isso que a gente é chamado, sim ou não? Você é estranho, você é esquisito, você não bebe, não fuma, não vai para balada, você é chato. Porque o mundo tem um padrão totalmente oposto de alegria. Lá no mundo, para se alegrar, precisa de droga, de cachaça, de balada, de farra. Em Deus, para se alegrar, só precisa da presença dEle. Estou mentindo? Tu está quebrado, irmão. Janeiro é o mês que a gente mais está quebrado. E é o mês do ano que mais tem dias. São 68 dias em janeiro. E nós ainda estamos no 13º dia. Então você espera, tem mais 55 dias pela frente. É cheque especial, é cartão, é tudo, irmão. E você está aqui dando glória e adorando a Jesus. Por quê? Porque tem a presença dEle na sua. Eu vou aquecer. Quantas vezes? Deus abençoe, varão. Eu imagino, isso aqui é uma imaginação minha, Deus lá no céu, já preparando um lugar para os 3. Porque a Bíblia diz que aquele que mata um justo cuida de fazer um favor para quem? Para Deus. Então, se Nabucodonosor conseguisse matar os 3 na fornalha, ele estava fazendo apenas um favor para Deus. Então eu imagino Deus já preparando o lugar para os 3. Isso aqui é para os 3.
Só que Nabucodonosor fala um negócio que muda toda a rota, irmão, toda a história. Porque ele diz assim: ó, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E eu quero ver qual é o Deus que vai poder livrá-los. Eu imagino Deus preparando o lugar. E quando Deus ouve isso, Deus diz: como é que é? Ele perguntou qual é o Deus que tem poder para livrar. Faz o seguinte: não precisa preparar lugar nenhum. Por que, Jeová? Porque os 3 não vão subir hoje. Eu que vou descer para dar livramento para eles. Olha para cá, irmão. O texto diz que os 3 são lançados dentro da fornalha. Nabucodonosor se assusta e ele dá um grito dizendo: ei, a gente não lançou 3 na fornalha? Lançamos. Por que que eu vejo 4 e o quarto é semelhante ao filho dos deuses? Olha para cá, levante a sua mão. Eu não sei se você acredita, mas Deus decidiu descer aqui no Vila Sabrina para dar livramento para alguém. Fornalha não te mata, prova não te mata. Isso é profecia bíblica. Isaías disse: se passar pelas águas, não morre afogado. Se passar pelo fogo, não morre queimado. Por quê? Porque Deus passará com você. Chama não vai queimar, luta não vai matar, porque tem livramento para alguém aqui na Fruto para a Vida. Você crê no que Deus está dizendo? Adore ao nome dele essa noite. Isso é fé. Porque olha a resposta que eles deram antes de entrar na fornalha. Fica sabendo, rei, que nós servimos um Deus que tem poder para livrar. Mas se ele não quiser livrar, fique sabendo que nós não vamos se prostrar. Oh, irmão, os caras eram ousados demais. Pensa nos bichos ousados. Ele tem poder para livrar, mas se não quiser livrar, a gente vai continuar adorando a Ele. Porque nós não servimos a Ele por aquilo que Ele pode fazer, servimos a Ele por aquilo que Ele é. Ele livrando, Ele é Deus, não livrando é Deus da mesma forma. Abrindo porta é Deus, não abrindo porta continua sendo Deus. Me curando é Deus, não curando continua sendo Deus. Olha, eu estou pregando para alguém que viveu milagre, que viveu provisão. Pode pegar o microfone e contar testemunho do que Deus fez ano passado, retrasado. Mas eu também estou pregando para pessoas que ainda não viveram milagre, ainda não tiveram resposta, fizeram proposta no passado, nada aconteceu, estão fazendo esse ano e nada ainda aconteceu, mas continuam aqui. Por quê? Porque são bobos? Claro que não, é porque possuem fé em Deus, e a fé que você possui faz você adorá-lo mesmo quando Ele decide não fazer. Então continua glorificando, porque quando você adora, o diabo fica lá fora dizendo: como é que pode? Casamento quebrado, filho nas drogas, marido preso, doença no corpo, dificuldade financeira, depressão, tristeza, solidão. Mas está dando glória, está dando aleluia, está exaltando. É porque aqui tem um povo fiel que não adora Ele por aquilo que Ele faz, mas o adora por aquilo que Ele é. Sabe o que me chama a atenção? É que eles são lançados na fornalha e o texto diz que nem cheiro de fumaça eles têm. Nada, nem um fio de cabelo é queimado. Mas quem pegou eles para lançá-los, só com o mormaço do calor, morreram. Você percebe que quem quer te queimar não suporta o que você suporta? É assim ou não é? Quem está falando de você não aguenta o que você aguenta? Quem está caluniando, se levantando, criticando, falando mal, com inveja, se tivesse na luta que você está, não suportaria o que você está suportando. É sempre assim, irmão. Gente que não tem a mesma estrutura que você tem, quer falar de você, quer criticar você, mas não sabe as guerras que você está vivendo, não sabe as lutas que você está passando. Então para de dar ouvido para esse tipo de gente e confia no Deus que você está servindo, porque maior é Ele quem te escolheu.
Você quer ver outro padrão de fidelidade? Daniel é crente. A gente procurou alguma coisa contra Daniel e não achamos nada. Já sei. Vamos procurar algo na lei do Deus dele. Qual foi a única coisa que eles acharam? Daniel ora demais. Você não vê Daniel falando de ninguém. Você não vê Daniel na casa de ninguém, tomando chá, café, falando mal de pastor. Isso não tem nas igrejas. Só tinha naquele tempo, amém? Hoje não tem não. Hoje não. Pelo menos aqui não. Tá filmando? Tá? Então eu não vou falar não. É falar que lá na minha igreja tem. Mas vai que meu pastor ouve, né? Olha pra cá. Um povo que gosta de falar mal dos outros, irmão. O Daniel é tão ousado que mesmo quando o rei dá o decreto, sem saber que estava sendo enganado, porque o rei amava, gostava de Daniel, mesmo sabendo que não podia mais orar, Daniel continua orando 3 vezes ao dia. O texto diz que ele ora com a janela aberta. Você acha que os fofoqueiros viram Daniel orando por onde, irmão? Pela janela. Estão passando. Ei, olha quem está orando. O crentinho. Pegamos ele. Deixa eu dizer um negócio para alguém. Isso aqui é muito sério. Tá bom? Isso aqui é muito sério. Não mexa com quem ora. Eu vou repetir isso de novo. Não mexa com quem ora. A rainha da Inglaterra certa feita disse que tinha mais medo de um crente com o joelho dobrado do que um exército inteiro com suas armas apontadas para o seu reinado. Porque ela sabia que um crente de joelho poderia fazer um estrago maior do que qualquer exército da terra. Porque um crente de joelho atrai o céu para a terra, irmão. Olha para cá, você não entende o que você é quando você dobra o joelho. Você é uma arma na mão de Deus de joelho dobrado. E coisa dura é quem mexe com quem ora. Deixa eu dar um conselho: mexe com fofoqueiro, mexe com invejoso, mexe com caluniador. Talvez você perseguindo, falando mal dele, ele se converta e passe a orar. Só não mexa com quem está orando, porque você pode estar assinando o teu atestado de óbito sem saber. Porque se tem um Deus que zela por alguém que ora, é o Deus que nós servimos. Se tem um Deus que tem ciúme de um povo que ora, é o Deus que nós servimos. A Bíblia tem vários exemplos de homens e mulheres que oraram e atraíram Deus para a terra. O crente de joelho é perigoso. Não toque em quem ora, porque quem ora é uma arma na mão de Deus. Pegaram Daniel. O rei não podia voltar atrás. Lança Daniel na cova. O rei fica perturbado porque Daniel era seu amigo. E o rei vai para o palácio. O texto diz que o rei passa a madrugada toda sem comer, sem beber, sem querer ouvir música, sem dormir, sem nada. Mas o rei está dentro do quê? Palácio. Repita comigo: palácio. E Daniel? Na onde? Cheia de quê? O rei está nu? E Daniel? Com? Quem dorme? O rei ou Daniel? Quem? Quem fica perturbado? Mas o rei está na onde? E Daniel está na onde? Mas Daniel está fazendo o quê? E o rei está o quê? Você percebe que a sua oração, a tua confiança em Deus te dará descanso em ambientes desfavoráveis. Olha para mim, tem gente em palácio que não tem a paz que você tem dentro de cova. Não, tem gente dentro de mansão, irmão. Pode a qualquer momento comprar passagem para Maldivas, pode fazer o que quiser porque tem dinheiro, mas não tem a paz que você tem. Está se drogando, se dopando para conseguir dormir. Você está aí cheio de luta, cheio de prova, de dificuldade, mas deu o horário de dormir, tchau e benção, irmão. Tu deita, dorme, ronca. Por quê? Porque serve um Deus poderoso. A Bíblia diz: aqueles que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você confia no Deus que você serve? Então faz desse leão travesseiro, porque você adora um Deus que é maior
Não, olha que da hora, olha que da hora. Olha que da hora. Glória a Deus. O rei não dorme, mas quando amanhece o dia, pastor, ele vai lá na cova. E a pergunta do rei, irmão, meio que não tem sentido. Eu acho que era o sono. Era o sono. Porque olha o que o rei grita na cova, lá do lado de fora: Daniel, o Deus a quem tu serve te livrou? Vamos parar para analisar. E se Daniel tivesse morrido? Quem ia responder o rei? Não, rei, livrou não, morri. Meu espírito ficou aqui só para te responder, mas estou indo, tá? Tchau. Você vê que não faz sentido? Só que ao perguntar isso, ele está demonstrando a confiança no Deus que Daniel serve. Porque só na pergunta ele demonstra que o Deus de Daniel tinha poder para livrar. Bastava querer. Então a pergunta é: Daniel, eu sei que ele tem poder para te livrar. Ele te livrou? Eu acho que nesse momento Daniel estava dormindo e talvez tenha demorado um pouquinho para responder. Eu acredito que Daniel deva ter acordado com um grito do rei: Daniel! E Daniel assusta. Aí Daniel responde: rei, fica tranquilo, porque o Deus a quem eu sirvo, essa noite mandou um anjo com uma espada desembainhada para colocar na boca do leão e dizer: nele você não toca. Eu não sei se você crê nisso, mas a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe o texto: ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor com uma espada na mão, dizendo: nela não toca, nele não toca, no casamento não toca, no filho não toca, no marido não toca. Ou você acha que teu marido está vivo ainda porque ele é bom? Claro que não. É por causa das tuas orações. A tua casa só está de pé por causa das tuas orações. Tem livramento para alguém aqui hoje. Deus fechou a boca do leão. O leão perto dele vira gatinho, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele é maior que o diabo, e em você ele não toca. Oh glória. Deixa eu correr. Pastor, me deu até 11h40. Eu falei: pastor, não precisa de tudo isso. Não precisa. Mais alguns minutos eu encerro. Amém? O capítulo 2, versículo 4, que é o justo viverá pela fé, é o capítulo que Deus está ativando a fé do profeta. Amém? Deus ativou a fé de Abacuque aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. Então, após ouvir Deus falar com ele, a fé dele é ativada. E é por isso que ele diz: o justo viverá pela fé. Só que uma coisa é fé ativada, outra coisa é fé praticada. Deus aqui está ativando sua fé, mas depois que você passar daquelas portas para fora, a sua obrigação é praticar tudo que Deus ativou aqui. Você quer ver só no ambiente de culto, você está desanimado, triste, chega quebrado, cansado do serviço, cansado de esperar, Deus não responde, Deus não faz, eu vou parar. Aí você chega no culto, ouve um louvor, ouve um testemunho, recebe oração, dobra o joelho, ouve a palavra. Como é que você fica sentado aí na cadeira? É mesmo, eu sei, é verdade, Senhor. Eu vou virar crente agora. Eu vou confiar. Eu vou orar. Eu vou ler mais Bíblia. Eu vou jejuar. Eu vou subir monte. Eu vou descer monte. Eu vou dizimar. Eu vou para a campanha. Eu vou para oração. Eu vou para o culto de ensino. Eu vou me... Você vai virar um arcanjo, irmão. No seu pensamento. Vai virar o próximo menor que é você. Eu vou andar com Deus até Deus me arrancar da terra. Isso é fé ativada. De fato, teu espírito almeja isso, porque Deus aqui está te ativando. Acredita?
confia, se entrega. Mas quando você sai daqui, aí é difícil, porque você vai ter que colocar em prática tudo que Deus ativou. Aí você vai chegar em casa, vai ter que fazer uma escolha: ou assista a Netflix, ou leia um pouco de Bíblia. E convenhamos, irmão, não é fácil, ainda mais quando lançam uma Casa de Papel. Você consegue maratonar a madrugada toda, varão, né? Para assistir um final daquele que dá um ódio, quase quebra. Eu não assisti não, irmão, né? Me falaram, é spoiler. Você consegue ficar a madrugada toda assistindo uma Casa de Papel? Tu vai pro cinema, irmão, chora quando vê os 3 Homem-Aranha. Nossa, que emoção, irmão. Meu Deus do céu. É ou não é? Mas dobra o joelho para orar. Não pode ser 3 horas da tarde. Dá um sono. Você almoça assim: eu vou ler um pouco hoje, vou pegar a Bíblia, vou ler um livro. Irmão, você está na introdução, no índice do livro. Já está como? Pescando. É ou não é? Irmão, você nunca jejua. No dia que você jejua, até quem não gosta de você paga café da manhã. Vamos tomar um café? Você está rindo porque você sabe que é verdade. Eu trabalhava na rua tirando leitura da água. Irmão, pensa no camarada que não tinha sorte. Eu vi os caras contando testemunho lá na empresa. Não, eu almocei não sei na onde, fui lá tirar leitura. O cara falou: almoça aí, quer almoçar, almoça. Irmão, eu não ganhava nem água. Era jejuar, irmão. Você ia tirar leitura na casa da pessoa, aquele cheiro de bife. Irmão, a perna até tremia. Debaixo de sol, varão. Meu Jesus amado. E o cliente: já almoçou? Bora almoçar? Aí você fala: vou Satanás, só porque eu estou... É ou não é? Estou mentindo? Porque toda vez que você almejar Deus, a sua carne gritará dizendo: não. Não. É por isso que ler a Bíblia é difícil. É por isso que jejuar é difícil. É por isso que orar é difícil. Porque quando você dobra o joelho, a tua carne grita: não ora, não vai acontecer, não vai dar certo. Aí você tem que vencer a carne, vencer os seus desejos, praticar a fé que Deus ativou, para vivenciar tudo que Deus está falando para a sua vida. Não basta ter uma fé ativada, tem que ter uma fé praticada. Então, a partir de hoje eu profetizo que você não vai ter apenas a fé ativada, você terá força para praticar o que Deus está falando. Você vai conseguir vencer o cansaço, o sono, o desânimo. Vai orar, vai jejuar, vai ler palavra, vai viver os planos que Deus tem para você. Fé ativada e praticada. Eu encerro nesse tópico. Por que fé praticada? Porque o capítulo 3 é Abacuque colocando a fé que Deus ativou no capítulo 2. Porque o capítulo 3 é um cântico em forma de oração, ou uma oração em forma de cântico. No capítulo 1, ele questionou, duvidou, indagou. No capítulo 2, Deus ativou a fé. E agora no capítulo 3, ele coloca essa fé em prática. E ele coloca tanto essa fé em prática que ele vai cantar um dos louvores mais belos da Bíblia Sagrada, e que nós no século 21 estamos cantando. Talvez não tenhamos tanta estrutura teológica e espiritual para suportar isso e para viver, mas cantamos: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a videira não dê seu fruto. Você percebe que ele começa a falar: ainda que tudo dê errado, ainda que tudo saia de uma forma que eu não planejei, ainda que a porta não abra, ainda que a cura não chegue, ainda que Deus não salve, ainda que Deus não restaure, ainda que Deus não me dê, ainda que Deus não realize. Aí Abacuque diz assim: todavia
Todavia, eu me alegrarei. Você percebe que o texto não está no plural, o texto está no singular, porque isso aqui é culto, e culto é decisão pessoal. Abacuque não diz, todavia nós nos alegraremos, porque ele não pode decidir por ninguém, ele só pode decidir por si mesmo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei se o da direita vai se alegrar, mas eu vou. Eu não sei se o da esquerda vai se alegrar, mas eu vou. Eu não sei se o de trás vai se alegrar, mas eu vou. Isso que é adorar a Deus. Se o fulano vai adorar, eu não sei. Se Beltrano vai adorar, eu não sei. Se Ciclano vai para o culto hoje, eu não sei. Mas eu decidi adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, independente da situação. Quem vem adorar a Ele aqui essa noite? Levante a mão, pelo amor de Deus. Abra seu coração, porque culto é decisão pessoal. Se o da direita não quer dar glória, é problema dele. Se o da esquerda não quer adorar, é problema dele. Cultua você, adora você, glorifica você, porque enquanto você adora, Deus trabalha. Se coloque de pé. Eu estourei meu horário. Eu vou dar um chocolate para o senhor e para o senhor, tá bom? Pelo amor de Deus. Deixa eu contar um testemunho para você, e eu encerro. 2 minutos, pastor. Há 1 ano e 3 meses, esse mês faz 1 ano e 3 meses, que eu estou trabalhando em uma gráfica. E Deus, antes de eu entrar nessa gráfica, havia me chamado para Ele. Então foram 3 anos e meio só vivendo para Ele, e Deus cuidando de tudo. Quando eu entrei na gráfica, Deus havia falado para mim que era apenas um período de tempo. Quando foi no final de novembro, Deus começou a falar ao meu coração que o tempo já tinha acabado, e que Ele me queria se entregando novamente só para Ele. Porque a minha rotina era trabalho, casa, igreja. Ia dormir 1h da manhã, levantava 4h30 da manhã. Então já não estava estudando mais como antes, orando como antes, se entregando como antes. E Deus falou para mim, é você quem escolhe agora, porque eu quero você por completo. E o que eu vou falar parece loucura para um pai de família com 4 crianças. E quem não entende de chamado vai dizer que é loucura mesmo. E Deus falou para mim, eu quero você. Chega de água na canela, eu quero que você mergulhe mais profundo. Eu sentei com a esposa, eu falei, tudo vai depender do que ela falar, porque eu não sou solteiro, eu sou casado, então eu não posso tomar nenhuma decisão sozinho. Falei, filha, a situação é essa e essa, e Deus está me chamando para Ele. Ele quer que eu se dedique, Ele quer que eu me entregue. Na minha mente eu falei, ela vai olhar para mim e vai falar, você é preguiçoso, você não quer trabalhar. Para de graça, vai dormir que passa, levanta e vai trabalhar. Se ela falar isso, então eu vou saber que o senhor não está no negócio. Ela olhou para mim e falou, Deus falou com você? Falei, falou. Se Deus falou, faça, porque Deus vai cuidar de tudo. Quando eu cheguei na empresa, que eu conversei com a minha chefe, que é uma mãe para mim, mulher de Deus, falei, não dá para ficar mais, eu quero fazer um acordo, eu vou sair da empresa. Ela só faltou para ela, não saia, não fa... Falei, não, Deus já falou comigo. Isso foi numa quarta-feira. Tomei a decisão. E o coração ficou aflito, irmão. Falei, meu Deus, 4 crianças. O que eu estou fazendo? Eu estou ficando louco. Estou precisando dormir um pouco. Isso na quarta. Na sexta-feira eu fui pregar numa vigília. E ao pregar nessa vigília, após a ministração, Deus tomando a igreja, eu sentei no púlpito. De repente um profeta veio na minha direção. E profeta fala, irmão, só o que você e Deus sabe. É porque falar, eu vi você chorando. Quem não chora, irmão? Eu levo um susto, eu choro. Ele olhou para mim e falou assim, por esses dias
tomastes uma decisão com a sua esposa, e teu coração ficou aflito e angustiado, não se preocupe, porque sou eu, Deus, quem cuida, estou no controle. Eu preparo o calçado, eu preparo as vestes, eu preparo o que comer. Você é meu e eu te quero por completo. Você tem noção do que Deus está dizendo para você aqui essa noite? Eu sei o que é viver milagre e depender dele. Então descansa teu coração. Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é minha força. Sabe por que você está suportando tudo que você está suportando? Não é porque você é bom, é porque Deus é tua força. Porque se fosse pela tua força, você já tinha parado, você já tinha desistido, já tinha abandonado. Mas como é pela força de Deus, Deus tem feito você suportar tudo isso. Então confia, se entrega. Irmão Jairo, mas e aí que eu confiei, irmão? Dia 20, quinta-feira que vem, é meu último dia na empresa. Sairei de cabeça erguida, deixei a porta aberta, mas tendo a certeza que eu tomei um passo de fé, acreditando que aquele que me chamou se responsabiliza pela chamada. Então confia na promessa que Deus fez à sua vida, porque Deus ainda cuida daqueles que Ele chama. Eu quero orar por você e eu passo o microfone. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Obrigado, Jesus. Tua palavra foi pregada essa noite. Como é bom ouvirmos a voz do Senhor. Como é bom sermos direcionados por Ti, conduzidos e guiados pelo Teu Espírito. Mesmo sem entender muitas das vezes a forma que o Senhor trabalha. Isso é fé. É confiar que o Senhor está no controle. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Eu preguei para um povo, ó Pai, que decidiu viver por fé. A fé dele e a fé dela tem os mantido de pé, porque a tua palavra diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, se tem alguém essa noite sem fé, ou com pequena fé, acrescente fé ao coração dele agora. Acrescente fé ao coração dela nessa noite. E que eles saiam daqui entendendo que o Senhor permanece cuidando de tudo, no controle de tudo. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração, amém?